Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Vamos lá! Vamos à escalação para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, tá chegando ao fim. Pois é, faz parte. Mas antes quero lembrar uma coisa muito importante nessa rodada. Times que jogam no meio da semana. São eles: Santos e São Paulo, Palmeiras e Fluminense pela Copa do Brasil e Chapecoense e Atlético Paranaense pela Copa Sul-Americana. Se vocês estão pensando em escalar alguns jogadores desses times, fiquem atentos. Quem sabe escalar contra algum deles seja uma boa ideia. Mas enfim, com relação à 32ª rodada, o que penso? Times que têm aí a maior probabilidade de vitória. Internacional, acredito que jogando em casa contra o Joinville tem uma boa chance. E Corinthians, pela boa fase que vive, jogando em casa contra o Flamengo, que não tem uma fase tão boa assim, também tem uma grande chance de vitória. Ok? Esses são o que imagino. Acredito também que o Fluminense tem uma boa chance e o São Paulo joga fora de casa contra o Curitiba e tem jogo no meio da semana da Copa do Brasil. Seria favorito se não tivesse esse jogo aí, mas como tem, é mais complicado aí de arriscar. Ok? Diante de tudo isso, dessa análise, desses pensamentos, vamos lá, sem mais lero-lero, vamos à escalação do time top para a 32ª rodada. Aí está, Cássio no gol do Corinthians, boa média, desvalorizou um pouco na rodada passada, é caro, para quem tem pouca cartoleta não é indicado, aí indico o Alisson, mas joga contra o Flamengo em casa, deve fazer quem sabe alguma defesa difícil e também quem sabe mantém o SG. SG novamente está sendo vendido a preço de ouro nessa rodada. Como primeiro lateral, o William do Internacional, joga em casa, é barato aí para quem está com pouca cartoleta. O lado ruim é que ele está muito valorizado, deve desvalorizar. Se você ainda pensa em valorizar ou precisa, não é uma boa ideia. Joga em casa contra o Joinville, acredito que o Inter aí possa também manter o SG, então boa opção. Como segundo lateral, Marcos Rocha, aí acredito que não vá manter o SG, mas Marcos Rocha, volta e meia, mita mesmo sem SG. Pega a Ponte Preta em casa, a Ponte Preta vem muito embalada, o Atlético Mineiro parece que deu uma capengueada aí, embora seja o vice-líder do campeonato. Mesmo assim, acredito que Marcos Rocha nessa rodada vai muito bem. Como primeiro zagueiro, o mito Rodrigo. Esse tá muito complicado deixar de fora, né, galera? O cara é impressionante. O cara perde o SG e imita do mesmo jeito. Eu fico pensando se o Vasco tivesse uma defesa sólida, se levasse pouco gol. O cara é imbatível. O lado ruim, ele é muito caro, tem um preço muito alto e joga contra o Grêmio. Embora seja em casa, é o Grêmio. O Grêmio foi mal na última rodada. No primeiro tempo foi muito bem, mas no segundo acabou levando 3 gols do Chapecoense e perdeu. Então aí tem uma responsabilidade grande. Provavelmente com o Roger lá motivando o time, deve ir com tudo para cima do Vasco. Em contrapartida, o Vasco também está lutando contra o rebaixamento e deve fazer de tudo para vencer o Grêmio jogando em casa. Então, Rodrigo, indispensável no meu modo de ver. Vamos com ele de primeiro zagueiro. Como segundo zagueiro, Paulão do Internacional. Poderia ser o Hever, poderia ser o Gil do Corinthians, o Felipe, até quem sabe o próprio Hernando que está jogando de lateral esquerdo aí no Inter, mas aí o problema é que ele está muito valorizado. Enfim, acredito que o Paulão possa ter chances aí de fazer os seus gols de cabeça, até gols com os próprios pés, porque é um zagueiro que está acostumado a fazer gol, joga contra o Joinville em casa e provavelmente vai ter uma ou outra chance, além de poder manter o SG. Como primeiro meia, Jadson do Corinthians. Também é um mito. Na rodada passada acabou não indo bem, porque por incrível que pareça o Corinthians fez 4 gols, mas nenhum passou por ele. No sentido, no último passe, e nenhum gol foi dele, né? Mas tem a média muito boa, é um jogador incrível aí. Eu acho indispensável nesse jogo contra o Flamengo. Como segundo meia, Valdívia do Internacional. Assim como o Paulão e o William joga em casa contra o Joinville, acredito que vai fazer uma boa partida, possa dar algum passe aí, dar alguma assistência ou quem sabe até fazer um gol. Como terceiro meia, Gustavo Scarpa do Fluminense. Muita gente vai me perguntar por quê? Se o Fluminense não vive uma fase tão boa assim, vai escalar o meio-campo do Fluminense? Vou.
Joga contra o Atlético Paranaense, que também não vive uma fase nada boa. O Fluminense joga em casa e o Atlético Paranaense tem jogo no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Então acredito que Gustavo Scarpa é uma ótima para essa rodada. Como primeiro atacante, Lucas Prato do Atlético Mineiro. Esse eu não preciso nem comentar muito o porquê. Joga em casa contra a Ponte Preta, vem de derrota. Tem responsabilidade do Atlético Mineiro nesse jogo de ir para cima. Então o Prato provavelmente vai ter chance. Vamos torcer para que ele faça. Além disso, está muito desvalorizado e deve valorizar nessa rodada. Como segundo atacante, Fred do Fluminense. Também dispensa comentários, assim como o Scarpa, já falei, pega o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense joga no meio da semana pela Sul-Americana e vive uma fase muito ruim no Campeonato Brasileiro. Então, Fred, acredito que também vai ser unânime aí nessa rodada pela galera. Como terceiro atacante, Henrique Almeida do Coritiba. O Coritiba não vive uma fase nada boa no campeonato, é verdade, mas o único que vem se salvando no Cartola aí é Henrique Almeida. É o atacante que tem a maior média, está um pouco desvalorizado, é barato, joga contra o São Paulo em casa e o São Paulo tem jogo no meio da semana pela Copa do Brasil. Quem sabe aí priorize, porque é o Santos, é um clássico, então tem tudo aí Henrique Almeida para quem sabe dar alguma assistência e fazer um gol, porque eu acho que o Coxa vai acabar fazendo gol no São Paulo nesse jogo. E como técnico, o Tite do Corinthians. Alguém vai me perguntar, por que não Argel do Internacional se você está com 3 jogadores do Inter e apenas 2 do Corinthians? Explico por quê. Acredito que os dois times sem SG, o Corinthians pontue melhor. Como a pontuação do técnico nada mais é do que a média de todos os jogadores, nesse caso, Tite deve ir melhor do que Argel. Claro, podemos contar que apenas o Argel mantém o SG e aí Argel se torna uma boa. Assim como podemos contar que só o Tite mantém o SG, vai acabar o Tite sendo melhor. Ok, esse time custou 178,41 cartoletas, não é muito barato, mas a essas alturas do campeonato, provavelmente a grande maioria de nós tem chances de montar um time assim ou parecido com esse. Show, galera! Eu espero que tenha dado pelo menos uma boa base para vocês montarem os times de vocês, que a gente consiga mitar novamente, embora a rodada não esteja fácil. Vamos torcer. Um grande abraço a todos e até mais!